Como explicamos anteriormente, o golpe de 2014 na Ucrânia ele é uma consequência direta do conflito da Síria. A guerra que começou a ocorrer em diversos países do Oriente Médio teve como um dos principais palcos a Síria, e ali a Rússia conseguiu frear o avanço dos países ocidentais no Oriente Médio. E como os países ocidentais reagiram? Reagiram com um golpe em 2014 na Ucrânia. Bom, vamos então lembrar como que ficou a Ucrânia após o fim da União Soviética. A Ucrânia era um dos principais estados, uma das principais repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na verdade, a Ucrânia era um importante centro industrial para a União Soviética. Então lá se produziam equipamentos de alta tecnologia, equipamentos espaciais, equipamentos militares, se utilizava a energia nuclear. Então a Ucrânia era uma região extremamente desenvolvida na antiga União Soviética, principalmente em termos industriais e de tecnologia. O que ocorre é que quando houve o fim da União Soviética, a Ucrânia ela acabou se separando também junto com as outras repúblicas, só que a Ucrânia ela foi crescendo seu território porque Lenin doou uma parte do território para a Ucrânia, sendo que todos eram da União Soviética na época, então isso era mais uma questão interna administrativa, mas Lenin doou algum território para a Ucrânia, Stalin doou um território para a Ucrânia e Khrushchev doou a Crimeia para a Ucrânia. Então tudo isso fez com que a Ucrânia se tornasse um país grande, especialmente quando ela declara independência com o fim da União Soviética. E aí nós vamos ter aquele mesmo processo que acontece na Rússia. Pessoas passando fome, uma situação econômica difícil, a economia entrando em frangalhos e a formação de uma oligarquia que vai passar a governar o país. Então, como é que funcionou? Quando houve o fim da União Soviética, as grandes empresas que eram estatais, elas foram privatizadas a toque de caixa e as pessoas que tinham boas posições na administração pública acabaram assumindo essas empresas, se tornando os bilionários donos delas. E aí eles são os oligarcas ucranianos, que são os oligarcas russos. E que também nos Estados Unidos, em qualquer país capitalista, há oligarcas. Basta ser bilionário para ser oligarca. Não é porque é russo que é oligarca e não é porque é americano que é bilionário. São bilionários e são oligarcas em qualquer lugar do mundo. Mas no caso da Ucrânia, especificamente, o que acontece? Nós temos ali uma região em que é uma fronteira de disputa entre duas grandes civilizações. E aí eu estou emprestando aqui o conceito do próprio Samuel Huntington de choque de civilizações. Porque ali nós temos, de certo modo, a Ucrânia, que ela é uma etnia que tem a mesma raiz russa, entretanto, por motivos históricos, ela foi se aproximando da Europa. E nós temos a Rússia, cujo o centro se tornou daquilo que o Huntington chama de civilização ortodoxa. Então, a Ucrânia ela acaba sendo exatamente uma região ali de fronteira, tanto do Ocidente quanto da Rússia. Então, nesse contexto, a Ucrânia ficou uma situação de disputa entre russófonos e simpatizantes da Europa. Em 1994, a Ucrânia ela toma uma posição abandonando seu arsenal nuclear, o que foi muito importante para que a Rússia se consolidasse como a segunda maior potência mundial e a Ucrânia abrisse então mão desse arsenal, que era o terceiro maior do mundo naquela época, e aí ficasse então dois países, apenas um deles sendo nuclear, e a Ucrânia, no caso, aceitou a condição de não ter armamentos nucleares. Com o fim da União Soviética, então, passados mais de 10 anos, alguns países do chamado leste europeu passaram a manter regimes de proximidade com a Rússia, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos e a União Europeia passaram a financiar candidatos e apoiar projetos políticos pró-ocidente nesses países. E, naquela época, os serviços de inteligência do Ocidente criaram as chamadas revoluções coloridas, que eram formas de você mudar regimes que se aproximavam dos russos
para mudar para governos que se alinhariam com os Estados Unidos. Então eles começaram a fazer esse tipo de intervenção, esse tipo de operação, e isso se manifestou nas chamadas revoluções coloridas. Então cada país teve uma cor associada, mas depois a gente foi entender que isso faz parte do manual criado por um professor estadunidense chamado Gene Sharp, que é um manual de passo a passo para você derrubar governos e colocar esses governos na órbita dos interesses do Ocidente. Então esses manuais de mudança de regime serviram então para se fazer na Ucrânia a chamada Revolução Laranja entre 2004 e 2005. Então esse foi um primeiro movimento ali de placas tectônicas que mostrou a divisão que havia na sociedade ucraniana naquele momento. Bom, 10 anos depois, os ecos da Revolução Laranja voltaram. Em 2010, Viktor Yanukovych foi eleito presidente da Ucrânia e ele mantinha uma relação muito boa com a Rússia. Tão boa que ele conseguia fazer a mediação entre a Rússia e a União Europeia, que é um papel que talvez geograficamente a Ucrânia tenha vocação para ser, não para ser hostil com um dos dois lados. E aí, esse governo do Yanukovych, houve o debate sobre a Ucrânia integrar a União Europeia. E aí ele estava no processo de negociação com a União Europeia para essa possível integração, quando o FMI colocou uma série de exigências que iam devastar a economia da Ucrânia, como o FMI fez com a economia da Grécia, com a economia de Portugal, com a economia da Espanha, da Irlanda, ou seja, dos países da periferia da zona do euro. Essa situação ficou bastante complicada em termos econômicos após aderirem às políticas de austeridade e aos pacotes do FMI. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai recusar a entrada para a União Europeia, e isso desencadeou uma nova Revolução Laranja, que aí foi rebatizada de Euromaidan, da Praça Maidan, que é onde se partiram a maior parte dos protestos, e ali se iniciou um movimento de mudança de regime. Só que essa mudança de regime ela foi totalmente operada pelo Ocidente para colocar a Ucrânia em hostilidade com a Rússia. E como que foi feito esse processo? O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e a própria Embaixada dos Estados Unidos assumiram ter pago 5 bilhões de dólares para esses movimentos. E ali, naquela época, eles começaram a plantar um sentimento de ódio à Rússia, e aí por isso que surgiram os grupos nazistas, neonazistas e bandeiristas, que inclusive passaram a usar esses símbolos nessas manifestações de 2014, usando uma retórica de um nacionalismo exacerbado e anti-Rússia e uma aproximação com o Ocidente e com a OTAN. Então esses grupos receberam muito recurso para isso, tanto dos bilionários ali, quanto de bilionários de fora, e quanto de outras pessoas ali que se envolveram com esse processo e que tinham interesse direto neles. Particularmente, nós podemos citar até o então vice-presidente dos Estados Unidos e atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também a, na época, embaixadora Victoria Nuland, dos Estados Unidos. Então, esse golpe de 2014 tirou um presidente democraticamente eleito, colocou um governo provisório que mudou a Constituição para uma Constituição xenófoba. Não foi uma nova Constituição, mas ela mudou o caráter da Constituição anterior. Então, eles proibiram o ensino da língua russa, tiraram a língua russa da oficialidade, passaram a banir símbolos relacionados ao período soviético, e aí, para a gente entender por que houve uma perseguição a tudo que recordava a memória da União Soviética, basta a gente entender o seguinte: a ideia não é mais defesa do socialismo ou do capitalismo, não, é afastar da Rússia, porque a União Soviética unia a Rússia e a Ucrânia. Então essa chave é importante, porque muita gente vê esse conflito com a lente da Primeira Guerra Fria. A gente precisa ver com a lente da Segunda Guerra Fria. E um detalhe muito importante: a esquerda, que era bastante forte na Ucrânia, que era o Partido Comunista Ucraniano, que é um partido moderado, que é um partido consequente, um partido que tinha ali um projeto de melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é um partido radical, era um partido que estava inserido na ordem democrática, que fazia o jogo democrático. Esse partido ele foi banido, foi proibido, suas sedes foram devassadas, e o mesmo aconteceu com os sindicatos. Inclusive o massacre de 2 de maio de 2014 dos trabalhadores em Odessa, que foram queimados vivos na sede dos sindicatos.
Então, nesse contexto, a Rússia reanexou a Crimeia e começou uma guerra civil de duas repúblicas autoproclamadas, repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, na região ali do Donbass, que é ao leste da Ucrânia, e eles passaram a lutar por uma separação com relação à Ucrânia. E a Rússia, ora aproximou, ora afastou. No final de 2014, teve uma nova eleição para presidente e foi eleito o bilionário do ramo do chocolate, Petro Poroshenko. E o Poroshenko ele vai governar, logo no começo ele vai entrar em negociações com a Rússia sobre a questão do leste da Ucrânia, particularmente das repúblicas de Donetsk e Lugansk. E o que ele negocia? Que essas repúblicas vão poder ter a sua autonomia política desde que elas não se separem da Ucrânia. E aí, naquele caso, os chamados Acordos de Minsk estabeleceram que a Rússia não interviria no conflito e que a Ucrânia daria autonomia para aquele pessoal e não bombardearia. O que aconteceu de lá para cá? O governo Poroshenko continuou bombardeando aquela região. E ele fez um governo extremamente impopular, foi um governo que fracassou, e aí ele perdeu as eleições para o Zelensky, que é aí o tema que a gente vai falar no próximo vídeo.